Se eu pegar um satélite que a Índia botou agora na parte sul da Lua, ele vale 58 mil dólares o quilo. Vidro, plástico, metal. Se eu pegar o satélite, se eu pegar o celular, se eu pegar o carro, se eu pegar o fogão e jogar no precipício, todos eles juntos, sucata disso, porque estragou tudo, ficou sucateado. Tudo isso junto vai valer 5 dólares. Portanto, as nações funcionam por complexidades econômicas. Nações que conseguem ativar complexidades econômicas maiores são nações mais fortes no mundo. Qual é a nossa capacidade de entendimento de vidro, plástico e metal para gerar mais valor agregado para a sociedade? O problema é que para eu fazer um vidro, eu gasto mais de 1.500 graus Celsius. Para eu fazer um metal, transformar um metal, eu gasto mais que 1.000 graus Celsius. Para fazer um polímero, são 300 graus Celsius. Poxa vida, a gente não contabiliza na nossa vida essa energia. Quando começou a Revolução Industrial, cada ser humano gastava aproximadamente 5.000 kWh por ano. Governador, só 5.000. Isso não é pouco. Quanto é que você gasta, amigo André, na sua energia elétrica? Quando você paga por mês a tua energia elétrica? Você vai lá olhar na tua conta, vai dar mais ou menos 250, 300, 500 kWh por mês é o que você paga. Portanto, hoje, só com a sua energia elétrica, você já gasta 6.000 kWh ano. Só para viver na eletricidade. Só que tem um detalhe. Para eu processar esses materiais todos, transformação dos materiais, a indústria brasileira, que tem só 9% do PIB da indústria nacional, ela gasta 27% da energia do Brasil. A indústria gasta quase 40% da energia do mundo para fazer esse homem de ferro, o seu celular, o seu fogão, o seu carro, a sua cadeira, o seu tênis, a sua roupa, tudo que você está imaginando aqui. Esta energia do ser humano moderno, hoje, se a gente pega, e o desvio padrão é bem grande, tá bom? O desvio padrão é bem grande. Se eu pegar o ser humano para entender qual que é a energia que ele gasta, o ser humano médio, desde o africano até o cara que mora na França, para falar que tem um francês aqui, isso dá mais ou menos 22.000 kWh ano. Olha o buraco que a gente está. Só que, Jefferson, o que são esses 22.000 kWh ano? Bem simples assim, ó. Vou mostrar aqui, porque eu estou querendo andar um pouquinho rápido para vocês aqui. Se eu pegar e estratificar da onde vem esses 22.000 kW, olha o que eu vou dizer para vocês. A gente no início da Revolução Industrial usava madeira. Aliás, a gente usa madeira para muita coisa ainda. Madeira é muito importante. Inclusive, o Brasil é rei em fazer carvão vegetal. E ele planta em áreas degradadas. O presidente hoje está lá no Maranhão, você falou que no Piauí, né? Piauí. Então ali do lado, ali no Maranhão, nas áreas degradadas, muitas indústrias plantam árvores para fazer carvão vegetal. O poder calorífico para você fazer minério de ferro, custa caro fazer minério de ferro, porque você tem que esquentar o minério, que é pedra, metal, tem tudo lá dentro, e você tem que vazar uma coisa chamada ferro, que a gente chama de ferro gusa. Esse ferro a gente usa para fazer aço lá na frente. Então precisa muita energia. No mundo se usa carvão. Aliás, olha para esse gráfico, o carvão é o preto. Então, se eu contabilizar a sua existência na face da Terra, o carvão é responsável por 5.000 kWh ano de tudo que você faz em média no mundo. Se eu pegar o petróleo, que é do teu dia a dia, a gente usa a energia para eletricidade, para transformação e para movimentação, não é? Só que o petróleo não é só para movimentação. Aliás, hoje, quando você for lavar a sua roupa, o que vai sair mais da sua máquina de lavar roupa vai ser plástico. 40% do plástico que vai para o oceano, eu repito, 40% do plástico que vai para o oceano, vem da sua roupa. Da sua roupa. Não vem da garrafinha de PET que você está colocando. É um problema, sabe? Mas é um problema, mas é que a gente usa. Todo mundo aqui está com uma cor diferente, né? Afinal de contas, quanto mais escuro, mais tinta vai.
Bom, mas efetivamente, se a gente está nessa conversa, petróleo é a mola motriz e é barato, porque está na rua, né? Então, petróleo você pega rápido. Então, a nossa sociedade vive de 6.000 kWh ano de petróleo. Mais 4.000 kWh ano vem de gás. Esse piso, governador, que tem aqui, para ser fabricado por uma grande corporação, a fábrica precisou ter a energia dela, a potência instalada dela de 15 megawatts. Para vocês terem uma ideia, 1 megawatt, você abastece 1.000 casas. Uma fábrica de piso precisa de 15 megawatts. Você não vai ter piso na sua casa? Você não vai ter nada ligado à pedra na sua casa? Bom, ou seja, é fundamental, né? 4.000, a gente usa gás para fazer isso. Ou seja, gás natural, ou também biogás. Eu estou dizendo como é que o engenheiro pensa, o que ele usa o ser humano, na prática, na realidade. Hidroelétrica no planeta é mais ou menos 1 megawatt. E energia nuclear, mais ou menos 0,6 kW. Tá? 600 kW. Perceba o que eu estou falando para vocês. É o seguinte, 20.000 kW vem de gás, petróleo e carvão. Basicamente, esse é o teu conteúdo. E é nesse mundo que a gente tem que trabalhar. Mas tem um detalhe importante nessa história, no entendimento de sociedade. Quando a gente vai ver a nossa sociedade, vocês lembram o que foi o ano de 2020? Alguém aqui lembra o que foi o ano de 2020? A pandemia danada. Covid foi uma peste. Aliás, o ser humano vive de peste, passa por peste, fome e guerras. Sempre pestes fazem parte do nosso dia a dia. A gente teve uma peste que foi absurda. Provavelmente quase todos nós aqui perdemos pessoas queridas, muitas pessoas queridas. A questão básica é que para o mundo como um todo, ao longo da sua existência, 2020 foi o primeiro ano na sociedade dos seres humanos, existente onde os seres humanos estão presentes, foi o primeiro ano em que o número de pessoas com mais de 65 anos suplantou o número de pessoas com menos de 5. Na cidade de São Paulo, em 1955, a média de vida de uma pessoa era de aproximadamente 55 anos. Hoje, na zona oeste de São Paulo, 83 e caminha fácil para 85. São 30 anos. Quanto é que um ser humano médio consome de energia? 22.000 kWh ano. 30 anos de pessoas a mais consumindo 22.000 kWh ano. Só que tem um detalhezinho. A taxa de natalidade do mundo vai diminuindo drasticamente. A do Brasil, vocês viram no censo, é 1,8. Na minha região, que é a região sul, já está em algumas regiões 0,6. Ou seja, 2 brasileiros não fazem 1 ser humano. No Brasil, 2 brasileiros não fazem 2 brasileiros. Já hoje é 1,8 a nossa. O mundo vai caindo, mas a taxa de desaceleração ainda é baixa. A taxa de natalidade do planeta é 1,25. Em 2050 nós teremos aproximadamente 9 bilhões de habitantes na face da Terra. A gente está colocando 2 bilhões quase de habitantes a mais a 22.000 kWh ano de energia. E aí os números começam a ficar interessantes, porque vocês percebem a complexidade que é falar de transição energética? A complexidade é muito grande, porque todo mundo, alguém aqui é contra os 17 ODS? Tem alguém aqui que não se comove com os 17 ODS? Alguém aqui tem alguma discussão em erradicar a fome? Existe alguma discussão sobre qualquer ponto desses ODS? Com esses ODS, nosso objetivo é tirar 1,5 bilhão de pessoas da zona de pobreza, não é? Só que o que é pobreza? E o que é crescimento de um país? É PIB. Lembra que provavelmente vocês já ouviram essa palavra obsolescência de projeto e obsolescência programada. Nossa sociedade é baseada em... Você é chamado de quê, meu amigo? Você é chamado de quê para o imposto de renda? Contribuinte. E para a sociedade, para o mundo que vive no seu dia a dia social, consumidor. Você não é o... Como é que se chama? Você não é o Daniel, você é um consumidor. Então a nossa sociedade mundial vive de consumo.
Se nós observarmos os 17 pontos ODS, tirarmos as pessoas da zona de pobreza, nós trouxemos pessoa para o consumo, 22 mil kWh ano de pessoas. Só que tem um detalhe além de tudo. Vocês se lembram muito bem, quem tem mais de 40 anos, lembra muito bem do que significava a época da lâmpada elétrica. O bulbo, como que era quente, já botaram, lembra? Botar a mão na lâmpada? Era complicado, botar quente, né? Machucava a mão. Tem um detalhe, hoje você não tem mais essas lâmpadas, é tudo frio. A sua luminosidade dentro de casa aumentou ou diminuiu? Você podia ter a mesma luminosidade gastando pouca energia. Mas não, a sua luminosidade só aumenta. Portanto, não é uma questão somente de lógica, de consumir menos. O ser humano é ávido por energia. E sinceramente, nós vamos, e aí eu vou terminar minha fala só porque ela é muito longa, querida, mas é só para deixar muito claro para vocês o que é o tamanho do nosso desafio, que se chama energias renováveis. Para eu produzir aço, lembra do aço, polímero e vidro? O mundo vive de aço, o mundo vive de materiais metálicos, não só aço. 90%, 97% do alumínio brasileiro é reciclado. Mas de onde vem o alumínio? Mais de 90% vem da China. Como é que o alumínio é produzido? Muito carvão, muita energia para processar alumínio. Bom, então se metal é importante, o que nós sabemos de metais é que para processar esses metais, nós precisamos de muita energia. Uma usina brasileira média que produz aço, ela produz aproximadamente 200 mil toneladas ano de aço, uma usina média. Isso significa que se a gente fosse trabalhar com alto forno, entender um pouco de potência instalada, dava mais ou menos uns 3 gigawatts. 3 gigawatts. O Brasil é rei da energia limpa por causa de quê? Por causa do solar? Por causa do eólico? Não, por causa do hidráulico. Vamos ser diretos ao ponto aqui, por causa do hidráulico. A gente terminou as nossas capacidades de produção de hidráulico? Não. Mas se qualquer pessoa falar de hidráulico, vai falar que tem um problema clássico. Apesar de ninguém reclamar que uma usina que gera poluentes a partir de combustíveis é extremamente poluente e é menos eficiente. Tem uma coisa chamada ciclo de Carnot. Produção de energia a eficiência é muito baixa com esses elementos. Mas tem um detalhe, só para vocês se lembrarem: quando vocês saírem daqui, pegaram um Uber e for para a casa de vocês ou para o aeroporto, em algum lugar, cada 10 quilômetros que vocês andaram com esse carro, vocês deixaram 300 gramas de sujeira na rua. Eu não vou nem falar de avião para vocês, tá bom? Então, assim, a questão básica que eu acho que é importante a gente tratar como energia é que, se você for trabalhar nessa contextualização que eu estou dizendo para vocês, para continuar produzindo os mesmos números de aço que o mundo precisa, e quiser mudar, fazer uma transição energética para ela ser limpa, aço verde, a engenharia é complicada, sabe por quê? Porque para eu produzir essa energia toda, eu preciso para essa usina média 3 gigawatts de potência. O Brasil tem 200 gigawatts de potência instalada, não pode usar o operador nacional para fazer esse tipo de energia, é próprio, da própria fábrica. O Brasil tem 200 gigawatts de potência, 200 e pouquinhos gigawatts de potência instalada. Vou dizer uma coisa para vocês, sabe o que significa 3 gigawatts de energia solar? 3.000 hectares de dispositivos solares montados. 3.000 hectares. Se eu mudasse toda a energia da França, uma pessoa aqui da França, da OCDE, falou: a França é energia nuclear. Se eu pegasse toda a energia nuclear que eles utilizam, aliás, o francês gasta 3 vezes mais energia que a gente brasileiro. Então, um cidadão francês gasta 3 vezes mais energia. Aliás, provavelmente você, Bia, nós gastamos a mesma coisa que um francês. Eu estou falando média, tá bom? Porque o desvio padrão é muito grande. Mas a questão básica nessa história toda é que a França emite a mesma quantidade de gás de efeito estufa que a gente. Se eu botar coletor solar em toda a França, eu vou precisar botar, para a mesma quantidade de energia que eles usam, eu vou precisar botar um coletor solar a cada 1 quilômetro de distância. Você sabe como é feito um coletor solar? Tem uma base de cimento pesadésima. Sabe como é que faz cimento? Eu pego calcário, aqueço com energia que estiver disponível. Não importa se essa energia é limpa ou não.
Na hora que eu aqueço o calcário, lembra do colégio, química? Você esquentou, calcário, KO3, separa KO, cal, e mais CO2. 75% da emissão para a produção de cimento do mundo emite CO2. Ou seja, eu vou precisar montar um monte, um a cada 1 quilômetro. Aí eu vou ter que fazer essas hastes de metal para fazer esses coletores solares, para segurar, né? Porque tem que ter deflexão, ele não pode ser duro. Porque esse vento é danado, ele é um bobo, né? Sabe aquele bonequinho do bobo? Tem que fazer assim, para pegar os ventos alísios e assim vai. A questão é metal? Quanto é que vai de energia para fazer esse metal? E o que segura as partes, chamado nacelle, que é um fundido enorme? Você tem ideia de quanto gasta o forno para fazer um fundido enorme? Estou querendo dizer para vocês que toma cuidado quando fala em energia renovável, porque dependendo da quantidade que você coloque por causa de um modismo, ela deixa de ser sustentável. Eu não estou dizendo que energia solar não seja muito bom. Eu sou fãzoca de energia solar, adoro energia solar. Eu sou engenheiro, eu trabalho para mim um gerador eólico é um avião ao contrário. Eu adoro as questões relativas à mecânica dos fluidos existentes num coletor solar. Aliás, se a gente botasse coletor solar em cima do mar, ia ser muito legal, não vai ter problema com a questão ambiental, porque afinal de contas o mar no Brasil, lá na região nordeste, é de 50 a 100 metros. Imagina como é a biodiversidade de 50 a 100 metros, é enorme. Mas vamos lá, vamos colocar coletor solar, vamos encher de coletor solar lá no mar. Para você fazer isso, um coletor solar é como um transformer para montar, que é um barco que vira um coletor solar. Coletor eólico é um barco. Eu emprego 7 mil pessoas para fazer um coletor eólico no mar. 7 mil pessoas. Pô, é legal, geração de renda, bacana. Mas percebe que sustentabilidade é complexidade em pessoa? E eu só falei de energia. Se a gente atender os 17 ODS e trouxer todo esse pessoal, como a gente vai trazer, porque nós somos seres humanos e o ser humano não perde essas batalhas, a gente vai precisar de 40% mais de água, 40% mais de energia. 40% mais de água, 40% mais de alimentos. O que eu estou querendo dizer, gente, é assim, se você não traçar planos estratégicos muito bem elaborados, e não querer simplesmente copiar gente de tudo quanto é lugar do mundo, que vem com uma tecnologia e acha que aquilo é a coisa mais importante, e não respeitar o local. O local é que manda, o local é que determina, e não é o grande local, é a região específica, não é Brasil, é a região do Jequitinhonha, é a região da foz do Rio Amazonas, que é diferente da região do Rio Madeira, lá no Acre. É tudo diferente, não é a Amazônia, é um monte de lugar diferente. E cada lugar tem um formato de geração de energia para uma sociedade. E diga-se passagem, tecnologia é meio, ela não é fim. Fim é desenvolvimento social, fim de social é desenvolvimento de formação de pessoas e desenvolvimento de novos negócios. E finalmente ligado com regulações e legislações. Eu vou terminar aqui a minha apresentação, porque ela é bem grande. Eu peço para o rapaz lá, você pode ir para o final da apresentação, querido? Eu vou passar, se vocês me permitirem, eu vou deixar com a minha amiga Bia, eu vou deixar com ela aqui a apresentação, e ela deixa disponibilizada a apresentação toda para vocês. Só me traz o vídeo antes, tá? Porque o vídeo só não põe ainda, tia. Só não põe ainda. Só que é o seguinte, não adianta a gente começar a trabalhar coisas sem envolver sociedade. Não é tecnologia, é gente. Nós começamos um programa, vocês já ouviram falar de sisal? Todo nordestino sabe bem o que é sisal. Afinal de contas, ele que sustenta toda a produção alimentar dos animais que vivem no sertão. Vocês já tiveram lá? Já foram lá ver como é que é a população de lá? Será que se a gente diz tanto, o Nordeste, para vocês terem uma ideia, a potência nacional, a potência de energia, a potência para energia elétrica, a potência para geração de energia do Brasil, hoje instalada é de 200 e lá, pouquinho, gigawatt. Se eu pegar só o vento
da Arábia Saudita brasileira, chamado Nordeste brasileiro, e ainda mais Sertão brasileiro, se eu pegar só o vento, nós temos aproximadamente 900 gigawatts de potência. Isso é mais do que a Europa consome. Então, o sertão, alto lá, cuida quando você fala do Nordeste brasileiro, que daqui a pouco, daqui a uns 20 anos, vocês vão entender o que vai acontecer, tá bom? E daí tem uma coisa importante, essa região, que é super carente, ela é rica em sisal. O europeu fala agave. Acontece que o mercado aeronáutico, por exemplo, ele é composto por uma máquina pesadona. Vocês já viram aqui? Saindo, levantando voo e descendo voo? Uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica. Só que eu quero só lembrá-los uma coisa. Quando vocês pegarem um voo de Guarulhos, lá em São Paulo, para Frankfurt, saiba que aquela aeronave deixou aproximadamente 120 mil litros de combustível. Consumiu 120 mil litros de combustível. Você tem carro, senhor? Não tem mais carro, mas lembra quantos litros vão num tanque de combustível? Uns 40 litros, uns 50 litros. Vocês sabem disso? Vocês vão no posto botar gasolina, não vão? Falei 160 mil. 160 mil. Um voo. Só que a eficiência de uma turbina, ciclo de Carnot, vai ser 27%. Vamos arredondar as coisas? Você, com 40 mil litros de combustível, você fez o trabalho existir. 120 virou a segunda lei da termodinâmica, chamada entropia. É energia que está lá que não vai poder ser usada para nada. Fumaça. Fumaça, sujeira. Bom, perguntinha clássica. Quanto tempo vocês acham? Como é que vocês acham que esse setor aeronáutico cresce? Ele cresce a 10% ao ano. É um mercado que tem 16 mil aeronaves hoje. Terá em pouquíssimo tempo 32 mil aeronaves até 2035. É um mercado de 7 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é de 1,6 trilhão de dólares. Então é um mercado que é algumas vezes maior do que o PIB brasileiro, que é um país enorme, respeitoso no planeta todo. Pergunta, esse combustível será o mesmo? Vai mudar o avião? Você quer que mude o seu avião? Você quer que mude as suas lógicas de segurança? Nunca. Então o avião não vai mudar tão cedo, mas o que vai mudar é o combustível. Combustível de aeronave é querosene. Lembra da vela, parafina da vela? É um monte de parafina diferente misturada com aromáticos. Isso é querosene. O ser humano trabalhava o querosene antigamente para acender lareira. Hoje usa para fazer avião se mexer. Será que a gente não pode pegar o sisal e fazer energia para colocar nos aviões do mundo? Porque tem uma norma que já saiu para 2030 que vai ter que colocar biosintéticos. Mostra o filme aí pra gente, o que significa a relação disso quando a gente faz lá, com a Shell, empresa multinacional que vocês conhecem, com a Confederação Nacional da Indústria, por meio do Senai, Cimatec, lá na Bahia, que quando vocês estiverem na Bahia, recomendo fortemente que vocês visitem essa nossa estrutura. Você pode botar, querido? O vídeo. A gente acaba aqui e vocês vão poder almoçar tranquilamente. E eu não sei se eu passei o meu recado para vocês. Nós estamos trabalhando em vários projetos estratégicos. Nosso objetivo, nós somos responsáveis no ano que vem, pelo B20, junto com o governo brasileiro. O governo brasileiro também é responsável pelos BRICS, né, em 2025. E nós temos no final do ano para coroar a COP em Belém do Pará. COP 30 em Belém do Pará. Nós temos uma chance ímpar de mostrar para o mundo, B20, CBRICS, ECOP, que nossas empresas, além de serem mais limpas do que a média toda que se usa, nós somos brasileiros que conseguimos fazer coisas muito interessantes. E já provamos que somos, né? Porque ninguém consegue pegar petróleo lá no fundo, ninguém consegue. A gente desenvolveu o avião aqui de uma maneira que ninguém entendia, a gente tem satélite no espaço, a gente tem um agronegócio que faz o mundo não acreditar e o meu vídeo não saiu. Pessoal, acreditem que nós vamos fazer um trabalho bem legal lá no Nordeste, mas é um vídeo bem bonitinho que eu pedi para o menino colocar para a gente. Eu acho que é isso. Não adianta, a gente tem que pensar global,
com certeza, escutar o que todo mundo tem para dizer para a gente tem que ter diversidade muito grande, entender como é que são as populações distintas nos seus respectivos lugares. O sertão é uma esfera enorme, como disse Guimarães Rosa em sua obra-prima, O Grande Sertão Veredas. Mas o sertão também pode ser uma mudança enorme. A terra é rica em gente forte, resistente e com coragem de sobra para enfrentar os desafios da região do semiárido. Secas prolongadas, escassez de recursos hídricos, altas temperaturas, insegurança alimentar e vulnerabilidade diante das mudanças climáticas. O sertão brasileiro se estende por 8 dos 9 estados da região Nordeste e também pelo norte de Minas Gerais. No total, ocupa cerca de 10% do território nacional e abriga 27 milhões de habitantes, divididos entre zonas urbanas e rurais. É um dos semiáridos mais povoados do mundo. Com sede em Salvador e um campus industrial em Camaçari, o Senai Cimatec, um dos mais avançados centros tecnológicos do Brasil, agora expande a sua atuação para o sertão nordestino, com o objetivo de colocar ciência, tecnologia e inovação a serviço do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. O Senai Cimatec Sertão vai atuar em 7 pilares: tecnologias da água, energias renováveis, mudanças climáticas, mineração sustentável, agropecuária 4.0, desenvolvimento socioeconômico e produção de biocombustíveis. Através de parcerias com outras instituições, empresas nacionais e internacionais e também com produtores locais, o Senai Cimatec chega ao sertão com o propósito de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento na região, com a missão de criar novas oportunidades para a população sertaneja, desenvolver novas cadeias de negócios e retomar a biodiversidade do semiárido. O Senai Cimatec agora também é sertão. E como descobriu em sua travessia por essas terras o mestre Guimarães Rosa, nós também acreditamos que o sertão é do tamanho do mundo. Senai Cimatec, feito na Bahia, para o Brasil, para o mundo. Nós temos mais de 2.600 projetos na área de desenvolvimento ambiental, pesquisas para a economia circular, pesquisas para a bioeconomia, desenvolvimento e transformação digital, mais de 2,5 bilhões de projetos de pesquisas executados. São mais de 80 empresas que estão instaladas dentro das nossas 28 unidades espalhadas pelo Brasil afora. Nós fomos montados pela Fraunhofer e pelo MIT num projeto de 10 anos atrás. Somos mais de 1.200 pesquisadores lá dentro, tentando trabalhar com essas empresas nessas temáticas específicas. Obrigado, pessoal. Tenham um excelente almoço com vocês todos.